Medicina, Departamento de Medicina Social. Estou aqui para ajudá-los, né, no debate, né, nesse momento aí eleitoral. E queria agradecer o convite, né, dizer que eu me dispus a mim, esse reencontro com o movimento estudantil para mim é super importante. Né? Eu fui do DEAR, diretor acadêmico João Zé de Castro, que é um diretor acadêmico lá da Universidade de Pernambuco, desde meu primeiro período até o final. E fui presidente do Diretório Central dos Estudantes de lá, do DCE, gostava muito do movimento geral, talvez mais do que o movimento de área, mas participei dos dois, né? E para mim esse reencontro é super bacana, então me dispus a vir. A ideia, não sei se todo mundo vocês já publicizaram as regras, vocês acham que é importante isso ou não precisa. Então, gente, assim, o pessoal me pediu para intermediar, né? E combinaram, né, entre os dois grupos uma regra para o debate. A regra vai ser, né, no primeiro momento vão ter perguntas entre os grupos, tá certo? 3 perguntas, né, de cada grupo. É verdade. São 5 minutos de considerações iniciais, né, para conversar, cada grupo, né, 5 minutos e 5 minutos. Depois, né, entra na parte do debate propriamente dito, né, 3 perguntas para cada chapa, perguntas que vão durar 3 minutos. 1 minuto a pergunta, 3 minutos a resposta, 2 minutos a réplica e 1 minuto a tréplica, tá certo? Então eu vou, né, tentar intermediar aí com o cronômetro, se tiver uma forma relógio funcionar, né? Pronto. E depois dessa etapa vai abrir, né, para 2 perguntas para cada coletivo por escrito, vai ser por escrito ou vai ser oral? Por escrito, né, para cada chapa, vocês vão fazer, a comissão eleitoral vai analisar, né, e depois, né, cada grupo vai poder se colocar em 3 minutos para responder cada pergunta e ao final 5 minutos cada chapa para considerações finais, tá certo? Pode ser assim, tudo bem, é isso mesmo? Pronto. Então, podemos começar? Você já tiraram o Paulinho ou não precisa tirar o Paulinho? Boa tarde, gente. Eu sou Mariane e a gente é a Chapa Viramundo. Eu vou falar para vocês do porquê a gente criou a Chapa Viramundo. O que aconteceu foi a inquietação de alguns estudantes em relação a problemas do curso médico. Por exemplo, o que acontece? A gente entra na faculdade e a gente fica perdido tanto em relação a onde é a nossa aula, a gente fica perdido. Quais são as pesquisas que a gente pode realizar, como funciona a pesquisa, o que é uma pesquisa. A gente fica frustrado com a organização do curso, tem vários departamentos, era para o ensino em módulos funcionar em conjunto, mas não funciona. E aí a gente chega no ciclo clínico e a gente encontra outras frustrações. A gente se depara com professores que na maior parte das vezes são médicos e não tem um comprometimento com o ensino do aluno. A gente se defronta com uma deficiência muito grande de didática. O professor chega na sala, joga o assunto e não se tem responsável. Além disso, no clínico a gente começa a ter algumas práticas no hospital e algumas duram, por exemplo, 1 hora de manhã e a gente perde a manhã inteira com aquilo. Os horários são mal organizados, a gente não tem espaços verdes e no curso que a gente já tem pouco tempo para estudar.
E aí a gente chega no internato e surgem outros problemas. A gente sente uma desconexão grande entre o estudante que vai para o internato, que ele está rodando em serviços fora da faculdade, ele não tem um espaço para falar dos problemas dele no internato, ele não tem um espaço para reclamar do que está acontecendo. O que acontece também é que alguns preceptores, eles não têm uma noção, um conhecimento do projeto pedagógico do curso, e aí o aluno que está rodando certos serviços, ele não aprende, ele não vai aprender, ele está lá simplesmente para tocar serviço, para resolver coisas burocráticas. E aí a gente sabe desses problemas, a gente passa por esses problemas, e aliado a isso, a gente tem um DA que não está ativo. A gente tem uma falta de... a gente não tem o sentimento de participação do DA, a gente não sabe quem são os integrantes. A gente tem um DA, a gente tem uma desconexão com os outros DAs de saúde da Universidade Federal. A gente sabe que juntos a gente pode ser mais forte para pedir as nossas demandas no próprio HC. A gente tem essa desconexão com os outros DAs de medicina de Pernambuco. A gente também tem a desconexão com a DENEM, que é a nossa Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, que é a nossa representação nacional. A gente não tem essa participação. Diante disso, a Chapa Viramundo tem algumas propostas. E diante de todo esse fato que a Mari falou aí, a gente tem algumas propostas, que a gente tem o intuito dessas propostas é exatamente auxiliar os estudantes dessa passagem pela universidade. Uma proposta para o ensino básico, por exemplo, o estudante quando chega na universidade, ele chega na Universidade Federal, que é um centro de pesquisa, e não tem ideia nenhuma do que é pesquisa. Então, uma das propostas da gente seria, por exemplo, criar uma cartilha, e nessa cartilha a gente poderia compilar o que é PIBIC, o que é uma pesquisa, o que se fala em pesquisa, como se busca uma pesquisa, e não simplesmente buscar um e-mail de outra pessoa que manda, um colega, um padrinho que manda para você, com o e-mail de todos os professores. Além do que a gente quer realmente representar de fato o estudante, mostrar a cara para eles, para que eles saibam quem buscar. Já quando a gente chega mais na questão da docência do ciclo clínico, queríamos retomar o SACI. O que é o SACI? É o Seminário de Avaliação Curricular Integrado. No SACI teríamos 2 dias de palestras sobre educação médica, sobre o que esperar do curso, sobre nosso currículo, e no fim desses 2 dias compilariam, os estudantes teriam a oportunidade de mostrar todos os problemas do curso, todo o problema de organização, o professor fez prova mal elaborada, compilaríamos tudo isso no arquivo e enviaríamos para a coordenação do curso e para a PROCAD. Dessa forma, poderíamos pressionar de verdade os professores para que eles pudessem melhorar a questão do ensino. Temos também uma proposta da coordenação, que é o Núcleo de Desenvolvimento Docente. E esse núcleo é para dar uma iniciação de docência para os professores que vão ser contratados pela Federal. Só que esse núcleo não é obrigado que os professores já contratados participem. É nossa função como diretório ao se incentivar e pressionar os professores para participar desse núcleo. E isso a gente pode criar uma comissão também no internato para que os estudantes possam ser representados também no internato e até estender o SACI para o internato, pois tem chefes de rodízio no internato. Tudo isso seria realmente criar um DA, fazer um DA, o básico do DA. Bem, pessoal, boa tarde. Antes de tudo, eu queria agradecer por vocês terem vindo. Eu acho que esse é um momento importante do curso, é um momento que a gente celebra a democracia, a gente celebra o impacto de ideias, o impacto de propostas, é uma coisa muito salutar, uma coisa que engrandece o curso. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Queria agradecer a presença dos colegas da Chapa Viramundo, alunos que eu conheço um pouco mais de perto, movimentando. Então, parabéns também por essa iniciativa, por lançar ideias diferentes, por propostas diferentes. Meu nome é Paulo Gustavo, eu sou do 11º, entrando no 12º período, fiz parte da gestão do diretório de 2013 2014 e queria conversar um pouquinho com vocês nesse momento inicial, primeiro para passar um pouco da experiência do que é esse diretório, o que faz uma pessoa, em sã consciência, querer estar à frente do diretório. O negócio dá um monte de trabalho, acaba não tendo. Você não tem retorno financeiro, você só tem a perder, às vezes consegue algumas inimizades por causa do diretório, mas por que a gente
quer estar à frente do diretório, porque a gente deseja isso, porque a gente tem um sonho, a gente plantou uma semente de fazer um curso melhor. Então, em 2003, quando a gente assumiu a gestão, quando a gente lançou uma proposta de uma nova chapa, a gente montou um diretório esfacelado, um diretório que andava distante dos alunos, um diretório que não tinha representatividade, um diretório que não tinha prioridade para os alunos. A gente lançou as ideias, as propostas de aproximar o diretório dos alunos. Talvez quem seja aqui do primeiro, do segundo ou do terceiro período não pegou essa fase, mas que talvez quando o quinto, sexto, sétimo período de ano vai lembrar disso. E aproximamos o diretório dos alunos, conseguimos várias conquistas, vários benefícios para os alunos nesse meio tempo. E lançamos essa chapa nova agora, o Novo Caminho, que é uma ideia dessa semente plantada em 2013, de aproximar o diretório, manter o diretório próximo do aluno, com pessoas novas, com ideias novas, com uma vontade nova, tentando avançar. Fizemos muitas coisas nesses 2 anos de gestão, deixamos de fazer outras coisas, isso é verdade, porque o tempo é escasso, há poucas pessoas que realmente vão à frente, que realmente tomam as rédeas das coisas, que realmente contribuem para o crescimento do diretório. Mas conseguimos avanços importantes e podemos avançar mais, por isso que a gente está tendo essa proposta aqui para vocês. Uma coisa importante para falar sobre essa chapa que se formou, essa chapa do Novo Caminho, do caminho certo, por causa da gestão anterior. É uma chapa que a gente teve o cuidado de pegar a maior representatividade possível de todo o curso. Então a gente tem alunos praticamente de todos os períodos. Por quê? O curso de medicina é um curso, como vocês bem sabem, dividido em 3 ciclos, 3 fases: básico, o profissional, o clínico e o internato. São realidades diferentes, com demandas diferentes e necessidades diferentes. Então, por isso que a gente teve o cuidado de montar uma chapa com uma representatividade tão grande, para conseguir entender melhor o que se passa em cada fase dessa, para conseguir fazer uma leitura das dificuldades que cada fase dessa tem e para conseguir lançar propostas que alberguem as necessidades dos alunos. Então, temos propostas para os alunos quando chegam aqui na universidade. É importante destacar que o perfil do nosso aluno que chega aqui tem mudado bastante. Com o advento do SISU, nós recebemos hoje alunos que não são do Estado. Qual é o curso de medicina da Federal? Se fosse um curso que é um curso que é historicamente sempre buscado por pessoas de outros lugares, mas a predominância é de alunos de Pernambuco. A gente recebe os alunos de vários estados diferentes, deixam suas famílias, deixam seus amigos, vêm para cá e chegam aqui sem muito apoio. Então, uma coisa importante é pensar nesses alunos quando chegam aqui. Quando você vai avançando no curso, no ciclo profissional, você vai sentindo necessidade. A falta de estrutura vai pesando mais, você vai sentindo falta dos campos de prática, a gente precisa atuar nisso. Então, a gente montou propostas também para esse ciclo. E no internato, uma coisa que é muito importante, no campo de prática, com a qual a gente consegue ser um bom profissional, sem vagas suficientes, estamos sofrendo muito nessa questão de vagas, principalmente por causa do número enorme de faculdades. O número enorme de faculdades que se lançaram aqui no Recife, e a gente tem lutado bastante por essas vagas. Então a gente vai debater e discutir isso durante o debate. Obrigado mais uma vez. Falou. O DAMUC ele possui um estatuto próprio. É com base nele que o direito diretório se estrutura e rege suas atividades. São artigos do Estatuto. A organização administrativa deve se dar por meio de 8 coordenações. As reuniões ordinárias devem ser realizadas semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. É obrigatório apresentar balancetes trimestrais e balanço final de cada gestão. Além de ser dever do diretório promover atividades relacionadas com o aperfeiçoamento e desenvolvimento social, cultural, político e científico do corpo docente. Vários desses artigos foram ignorados durante os últimos anos de gestão, o que compromete muito a credibilidade da chapa. Nada foi feito durante 2 anos. Se houve a abstenção dessas obrigações como diretório, como garantir que as propostas atuais serão postas em prática? Seria mesmo esse o caminho certo? Então, 3 minutos para a resposta. Veja, é muito importante fazer esses questionamentos, porque a gente tem condições de conversar sobre algumas coisas. Primeiro, todo o estatuto do diretório sempre foi
todas as comissões presentes, sim. Algumas comissões sobrecarregadas, é verdade. Por quê? Lembre-se que o próprio estatuto do DAMUC, ele diz o seguinte: você tem que ter essas 8 comissões, mas as comissões elas podem se adequar de acordo com a necessidade da gestão. Entendeu? Então, adequamos, mas mantivemos pelo menos essa gestão, essas comissões. Isso é um fato. Então, tínhamos coordenação geral, tínhamos coordenação de divulgação, tínhamos coordenação científica, tínhamos coordenação financeira. Sempre respeitando o estatuto. Fica uma certa estranheza essa pergunta. A outra coisa que você falou a respeito da questão financeira, fazíamos os balanços, sim. Talvez não trimestralmente, concordo, mas pelo menos semestralmente a gente fazia o balanço, sim. Fazíamos, divulgávamos isso. Além de usar as redes sociais, divulgávamos isso também em assembleias. O problema é que as assembleias de diretório, historicamente, elas são muito pouco frequentadas. Os alunos acabam indo pouco às assembleias, para isso que chama, a gente convoca para as reuniões, as assembleias para reuniões extraordinárias, e os alunos não participam. Inclusive, na própria chapa, os colegas que disputam a vaga, não lembro de quase ninguém nos últimos 2 anos participando das reuniões, com algumas raras exceções, participando das reuniões de diretório. E fizemos muito, sim. Fizemos muito pelos alunos. Com relação à questão financeira, nós pegamos um diretório que possuía um CNPJ sujo, com um saldo de R$ 168 em conta. Nós entregamos um diretório com um CNPJ limpo e com R$ 1.680 em caixa. Esse dinheiro está em caixa no diretório. E nesse meio tempo, além desse dinheiro em caixa, a gente conseguiu montar uma sala de convivência para os alunos no HC, coisa que não se teve nunca na história do curso médico. Então, a sala hoje funciona, uma sala climatizada, com estrutura, o aluno pode lá descansar, tem micro-ondas para os alunos virem lá e esquentarem a sua refeição, coisa que os alunos não tinham, porque quando eu estava lá no HC, o que acontecia era que o aluno ficava jogado nos corredores do intervalo das aulas, não tinha onde almoçar, e hoje o aluno tem uma sala confortável para descansar, para estudar, ele tem um lugar para esquentar o almoço, ele se sente um pouco mais confortável, um pouco mais acolhido, porque esse foi o papel do diretório, esse foi o nosso papel como gestão, acolher os alunos. Então, quando o colega coloca essas posições que a gente não fez, que a gente não conseguiu, me fala um certo estranho, talvez por desconhecimento não participar das reuniões do diretório. Então, sobre as coordenações, o estatuto ele pede que você faça coordenações e os estudantes são eleitos naquelas coordenações. Você não é para ser eleito e depois estabelecer coordenações dentro, entendeu? Aí foi falado de reuniões pouco frequentadas, só que, assim, no meu ano que eu tive na faculdade, não foram convocadas reuniões. E não importa se as reuniões são pouco frequentadas, elas têm que ser convocadas. O diretório vai e convoca a reunião. A gente entrou em contato com o pessoal da UPE, e eles fizeram 51 reuniões durante esse ano, de 2015, contra nenhuma reunião realizada aqui. E em relação ao que foi falado do que foi feito, de limpar o nome e tal, mas o financeiro, o dinheiro do DA, ele está numa conta pessoal ainda hoje. O DA ainda não tem conta jurídica. Além disso, a gente tem o DA, o espaço físico, a gente tem a salinha do HC, mas o espaço físico da gente aqui no CCS, que é histórico, ele está abandonado. Durante a campanha, não sei se vocês viram, mas a gente realizou uma ação de limpeza. Foi uma coisa simples, mas que já fez uma diferença lá. Os sofás foram limpos, o coberto estava aquela coisa, uma situação horrível. Foi feita uma revitalização, então, assim, pouco da função do diretório foi realizada. Isso, o balanço trimestral também, ele precisa ser feito, ele precisa ser realizado, é algo estatutário que precisa ser realizado. Isso tudo pode ser resolvido com a organização e coordenação. Eu sei que o tempo de todo mundo é curto, mas com coordenação a gente consegue fazer isso.
1 minuto para tréplica. Ok. Com relação à questão da limpeza do CCS, a questão foi na nossa gestão em 2013, a gente assumiu o compromisso com a gestão anterior, e quando fosse fazer a reforma do diretório, chamaria eles para participarem. Por quê? Porque havia cartazes, havia mensagens, havia faixas que possuíam um valor sentimental para o pessoal da gestão anterior. A gente assumiu esse compromisso de não fazer essa operação até o pessoal ter essa ordem, autorizar essa retirada. Com relação ao espaço físico do CCS, não é tão verdade que a gente não fez nada, a gente correu atrás de um projeto. O projeto foi orçado de R$2.000. Fizemos uma planta baixa, contratamos um escritório de arquitetura, foi feito um projeto. Nós começamos a fazer o projeto, escrever o projeto, só que não conseguimos licitar por causa dessa crise financeira, faltou repasse para a universidade, esse projeto teve, mas tem um projeto de rentabilização do CCS, sim. Tá bem? Olha só, eu li as propostas de vocês, recebi também por e-mail, pelo Facebook, achei interessante, bastante amplo, mas achei muitas propostas assim, muito amplas, tá? E às vezes algumas inclusive meio dúvidas como é que vai fazer, o que é que vai ser feito, assim, de maneira muito aberta, dando margem a várias interpretações, e eu queria saber o que vocês fizeram. No meio de tantas propostas, quais seriam as prioridades? Levando em consideração que a gestão por um ano tem extremamente curto para se fazer tantas coisas. 3 minutos, agora sim, 3 minutos. Boa tarde, pessoal. Fica difícil a gente falar em prioridades quando a gente não tem um básico do doutorado acadêmico. Porque parece que tudo que a gente vai fazer vai ser demais. Então eu acho que, primeiramente, fazer o básico é garantir, por exemplo, que os professores vão dar aula. Isso é uma proposta simples. O SACI é uma proposta que luta por isso, para que os professores sejam avaliados e que ele possa ter um mecanismo eficiente que eles apareçam para dar aula. Outra coisa, a questão do internato. A gente está propondo a comissão do internato, que é uma comissão que vai avaliar como é que o internato funciona e se ele realmente cumpre a função que ele deveria cumprir, que é que o aluno tenha um pé na prática, mas que ele também tenha um pé na teoria, que é ele consiga aprender no dia a dia prático, mas que ele também tenha um retorno em questão pedagógica, teórica, que hoje não acontece. Você vive burro de carga. Uma questão essencial para lutar por melhorias no curso é o propósito de que está articulando com vários diretores acadêmicos, a gente já conversou, que é o Fórum de Saúde, que é uma proposta simples, que é justamente articular diretores acadêmicos para que a gente consiga fazer pressão, tanto a nível de CCS, mas também ao nível da reitoria. Uma coisa básica que é articular para que a gente tenha melhorias para os estudantes, para o curso de saúde. Em relação à estrutura, a gente tem um problema muito sério, que é o novo prédio. Não, o novo prédio de medicina está sendo concluído, mas a gente não tem ainda uma garantia que teremos uma sala para o diretor acadêmico de medicina. Há uma proposta, há uma promessa, mas isso não foi garantido e, inclusive, a chapa também disse vai lutar para que o diretor acadêmico esteja lá, mas conversa com a coordenação do curso não é isso que está claro. Tá? A gente tem aqui, vai haver uma sala de coordenação de ensino e docência, que vai ser uma sala mista. Não tem nenhuma sala especificamente para o diretor acadêmico lá no novo prédio. Basicamente, a gente pode citar que o aluno precisa ser ouvido. Quantas reuniões a gente teve esse ano? Praticamente nenhuma. É uma coisa estatutária, está no estatuto. A reunião tem que ser ou mensal, ou quinzenal, ou semanal. A gente não teve isso. Não é uma coisa que eu não posso me eximir de fazer essa reunião porque eu não vou ter tempo. O estatuto cumpre isso. Se eu não cumpro isso, eu estou sendo contra o estatuto. Eu estou deixando de cumprir o que eu me elegi para fazer. E, em relação, voltando também ao estatuto, existem simpósios, existem palestras, que prevê que o diretório faça. O diretório ano passado não fez, não cumpriu. Isso também é um básico que a gente tem que cumprir, isso também é uma das prioridades da gente. 2 minutos. 2 minutos. Veja só, mais uma vez eu reforço, por causa do estranho, o colega disse que não houve reuniões. Eu lembro que fui para 3 esse ano.
Então, me causa certa estranheza isso. Algumas, inclusive, foram divulgadas. Veja só, com relação ao SACI, para os que não sabem, o SACI não é uma ideia nova, o SACI é uma ideia antiga. Eu participei do SACI algumas vezes. O SACI era, os alunos, depois do final do período, chegavam lá, faziam suas impressões, conversavam, tentavam apontar quais eram os pontos positivos e pontos negativos daquele período, fazia esse relatório e entregava a coordenação. Resultado disso, muito pouco, quase nenhum. Tanto é que acabou caindo em desuso. Caiu em desuso na gestão, quando a gente assumiu. Antes da gente assumir, o SACI já não funcionava há pouco tempo. Outra coisa importante de citar, e talvez essa seja a diferença marcante entre a questão da chapa. Né? Quando você fala em garantir que os professores vão para a aula ou fazer isso através de SACI, a gente pensa de outra forma. A gente pensa isso na questão de premiar o professor. Então, o professor hoje aqui na universidade, ele não é beneficiado por ser aluno, por ser professor de graduação. Se ele for professor de graduação, ele recebe pontuações para promoção da carreira, mas como professor de graduação não. E a gente tem lutado bastante para que o professor de graduação seja premiado, tenha passado em aula, seja dado como pontuação para a progressão de carreira. A gente acha que assim isso vai estimular os professores a darem melhores aulas, a se requalificarem. Outra coisa importante é com relação à questão da sala. Não havia no projeto inicial da sala do prédio novo de medicina um espaço diretório. Foi muita política, foi muita confusão, foi muita reunião até que a gente conseguiu a palavra da coordenadora de que a gente vai ter uma sala lá. Ela me deu a palavra dela. Então a gente vai ter uma sala lá depois de muita negociação, depois de muita luta, depois de muita batalha. Porque esse é o diferencial da gente. A gente arregaça as mangas, a gente trabalha, a gente produz, a gente consegue as coisas dos alunos. Bom, eu acho que a proposta em relação aos professores é uma proposta interessante no sentido de valorizar os professores, mas é um perigo a gente premiar um professor que não vem dar aula. A gente não cai no mesmo problema. A gente vai fazer o quê com o professor que não vem dar aula? Porque se ele não vem dar aula, ele vai continuar não vindo, mesmo que ele não venha, eu não quero a premiação, eu não quero dar um prêmio, eu não quero dar aula, porque ele tem que dar aula. Não é uma coisa que é uma opção, ele tem que vir dar aula. Não ele foi eleito não. Ele fez concurso para aquilo. E voltando à questão da sala do diretório acadêmico. A gente teve uma conversa com a coordenação do curso, a conversa foi outra, são duas conversas, então a gente tem que saber direito o que é, porque na planta vem dizendo que é uma sala de coordenação de ensino docente, é uma sala especialista. A gente pode lutar para que seja uma sala somente do diretório acadêmico, mas não é isso que está dado. Eu não vi uma diferença clara entre o que é que a gente vai fazer e o que vocês fizeram. Vamos lá para a próxima questão da chapa Viramundo, para a chapa produção. O projeto pedagógico do curso de medicina da UFPE, publicado na página da universidade desde 2003, estrutura o curso em módulos. Como alunos, nós sabemos das dificuldades enfrentadas pelo projeto pedagógico, pois há falta de integração entre os departamentos. A nova sede do curso de medicina está quase pronta, porém com sala de capacidade máxima de 40 alunos, além das salas de tutoria. A sede, portanto, não comporta o plano pedagógico do curso, já que as turmas possuem 70 alunos e não temos sessões tutoriais, como no método PBL. Se em 12 anos não temos um sistema plenamente modular, com produção de conhecimento integrado, como esperar que em 2016 a sede seja utilizada, já que ela exige uma nova proposta de ensino? A pergunta é, como anda a reforma curricular do curso? Qual a participação dos estudantes no diretório desse processo? Quais as propostas da chapa diante desse quadro? Bem, são várias perguntas em uma só, mas um tema bastante interessante para a gente discorrer sobre algumas coisas aqui. Primeiro, talvez a pergunta fosse mais apropriada ser feita para a coordenação, né? Porque a coordenação é o órgão que vai capitanear a reforma curricular. Uma coisa importante para dizer com relação à participação do diretório como representante dos alunos e nas reuniões do colegiado da coordenação é que o diretório, nesses últimos 2 anos, tem assumido novamente o protagonismo que perdeu nos últimos anos. Ocupamos cadeiras do colegiado, temos poder de voto, inclusive
colega falou a respeito da questão modular. A questão modular tem suas vantagens e suas desvantagens. As vantagens, como vocês bem sabem, é que se vocês reprovarem a disciplina, vocês não podem avançar no curso porque vocês perdem aquele módulo. E com essa dificuldade que o próprio colega apontou, professores ainda problemas pedagógicos gritantes, com provas irracionais. Os alunos eram muito prejudicados quando tiravam notas baixas e a gente conseguiu manter o advento da recuperação. Mesmo boa parte dos professores sendo contra, a gente foi para a votação, a gente conseguiu colocar os alunos dentro do colegiado. Conseguimos pressionar os professores, conseguimos manter a recuperação. Não é a coisa ideal, mas pelo menos garante aos alunos um pouco mais de tranquilidade, como defesa para aqueles professores mais carrascos e mais antipedagógicos, digamos assim. E nessa aproximação com a coordenação, começamos a fazer reuniões sobre essa mudança do projeto pedagógico do curso. Isso é uma preocupação grande da professora Ivanise. Ela, por questão de ser a coordenadora que centralizou todas as decisões e opiniões em torno dela, ela ficou muito sobrecarregada com essa questão do prédio novo. Mas criou comissões para discutir isso, a comissão formada pelos professores, a comissão docente estruturante, do qual nós também fazemos parte. Então, o que acontece? Quando há uma reunião para discutir como é que vai ser, o que é o modelo ideal, o que a gente acha que o formato dessa reforma deveria ter, nós, como diretórios, somos consultados. Estivemos várias vezes em reunião na coordenação do curso. Eu estive pessoalmente várias vezes em reunião e emitindo opinião, dizendo que aquela disciplina era mais importante ou menos importante, e que os conteúdos eram muito próximos um do outro. Se você fala, por exemplo, de teologia, ou biofísica, ou bioquímica, esses assuntos são muito próximos um do outro, às vezes se dá muita atenção a determinadas disciplinas que não são tão importantes para a formação do médico como outras. Nós estamos atentos a isso, temos participado de maneira ativa, mas temos um papel um pouco inferior ao papel da coordenação. A coordenação deve capitanear isso, e nós garantimos o interesse dos alunos nessa mudança, nessa reforma. Bom, a pergunta foi... A pergunta... Só um instantinho. Pronto, vai lá. Pronto. A pergunta não foi muito bem respondida, que foi a participação do diretório nesse processo, o que é que o diretório está fazendo. Foi falado... Bom, o diretório não pode esperar que a coordenação haja para que a reforma aconteça. O diretório não pode esperar a coordenação marcar uma reunião. É preciso que o diretório pressione. O diretório tem esse poder, o diretório acadêmico tem esse poder, gente, de pressionar para participar da formação do currículo. Paulo falou do núcleo docente estruturante. Na verdade, a gente não faz parte do núcleo docente estruturante. Os professores que fazem parte são Ivanise, Almeida, professor Clésio, professor Carlos Beltrão, Dudu, Euclides, Joselino, Solange e Petrônio. São esses os componentes do núcleo docente estruturante, que eles estão se reunindo. A primeira reunião deles oficial com a Ivanise, para a qual só Petrônio, Solange e Ivanise foram, foi na sexta-feira da semana passada ou retrasada. E aí eles estão começando a organizar esse processo de estruturação do novo currículo, que precisa ser implantado para que a gente abra a nova série. Como a gente falou, a gente não tem na nova série a capacidade para que os estudantes eles assistam a aula, os 70 alunos juntos. A gente precisa de uma reforma no currículo. E a gente precisa acompanhar o que está acontecendo. Falta transparência. Foi falado de reunião, da participação nossa do diretório em reuniões com colegiados, mas o aluno ele não fica sabendo disso. O aluno não fica sabendo de como está acontecendo, do que está acontecendo, como está o andamento das coisas. Falta transparência. Então, o diretório ele precisa ser mais ativo, ele não pode ficar esperando. A gente, como estudante, tem que cobrar, tem que participar, tem que fazer o nosso currículo. A gente tem que colocar a nossa cara nele. A gente tem a oportunidade de fazer isso agora. Veja só, mais uma vez é importante frisar. Nós participamos das reuniões, fazendo as coisas de maneira transparente. Temos vários canais de divulgação, todas as ações diretórias são divulgadas via Facebook, via e-mail. A gente sempre presume muito pela transparência, então mais uma vez me causa certa estranheza, principalmente de alguém, uma colega que esteve conosco
durante o ano inteiro na gestão. Sabemos sempre prezando pela transparência. Outra coisa é o seguinte, é importante você frisar, realmente esses professores fazem parte do núcleo docente estruturante, tanto é que o nome se chama núcleo docente estruturante, docente. Mas nós participamos sim de várias reuniões, a nossa opinião sempre é muito bem-vinda, muito respeitada, a colocação sempre tem uma abertura muito grande ao diretório, e nós conquistamos isso com trabalho prestado, com seriedade, com conquistas dos alunos. Então, sempre tivemos uma boa relação com a votação, sempre participamos dessas reuniões e sempre participamos e demos nossas opiniões a respeito do Obrigada. Próxima pergunta. Segundo bloco, né? Eu quero ver o segundo bloco, é isso? Mas depois já a última que aconteceu. Vamos lá. Veja só, mais uma vez voltando às propostas de vocês, que são elogiáveis, diga-se de passagem, propostas largas, como eu falei, mas às vezes sem muita profundidade. E propostas que me fazem se perguntar ou questionar o aspecto financeiro, né? Porque algumas que vão requerer recursos, vão despender recursos diretórios. Eu queria saber como é que vocês pretendem financiar algumas dessas propostas que vocês têm. Bom, durante a gestão atual, esse último ano, o diretório teve sem uma renda. A Java Viramundo, a gente não quer nada demais, a gente quer trazer a renda de forma simples. Primeiro, a gente precisa conversar com Ligeirinho, que é o Almoço das Xerox, aquela região do DA, onde tem as Xerox, ela é espaço do DAMUC. Então, a situação está irregular deles, sem licitação. Essa questão precisa ser regularizada. Só que essa não pode ser a única fonte de renda de um DA. Uma Xerox que está com a situação irregular, que o CCS não organiza essa licitação. Então, o que a gente quer é realizar através de simpósios, por exemplo, que são as nossas propostas. Vocês sabem que são realizados simpósios por ligas, pelo diretor acadêmico da UPE, e esses simpósios, eles geram verba para o DA. Outra coisa é a realização de caloradas, que a gente tem um exemplo de outros cursos, como DA de História, DA de Arquitetura, que realizam festas simples, e isso também traz dinheiro para o diretório. Deixa eu ver. Bom, basicamente isso, não ter só a fonte de renda incerta, que é ligeirinho, realizar simpósios geram renda, realizar festas, realizar festas. Festa é bom, sempre é bom ter um pouquinho de tempo para só pilar um pouquinho, custa bem puxado, né? Mas a gente tem coisas simples, por exemplo, a gente teve durante esse último ano uma arrecadação para a sala do HC, para alguma coisa em relação a esse sentido. E a gente não soube quanto é que foi arrecadado, a gente não teve um repasse claro quanto é que foi arrecadado, até porque a gente não teve repasse trimestral ainda, nem trimestral, nem semestral, não sei se foi feito no meio do ano. Então, a gente tem esse problema. E a questão da verba do DAMUC se a gente for falar de ligeirinho, a gente teria R$500 por mês, seria o que a gente recebia antes. A gente não recebe nem isso hoje. Já agradecendo também outra chapa, foi importante você ter tirado vocês terem conseguido limpar o nome do DAMUC, porque com isso a gente pode primeiro, também, não foi respondido, a gente precisa tirar o dinheiro do DAMUC da conta de uma pessoa para colocar na conta jurídica. A gente não tem isso ainda hoje, já faz anos. E talvez eu não sei nem se a pessoa que está com dinheiro hoje é da chapa atual eleita. A gente tem que saber como é que está esse processo todinho. Então, são problemas que a gente tem no diretório acadêmico que requerem mais clareza e mais transparência. Essa questão financeira é importante porque vocês reconhecem que algumas propostas dependem de recursos,
mas parece que ainda não definiram bem como é que vão conseguir financiar essas propostas de vocês. Uma coisa importante é assim, cuidado com festas, cuidado com calorados, que foram nessas festas caloradas que o diretório ficou com o nome negativado. Na história longa a gente conta em um outro momento. Mas é importante frisar, falando dessa questão financeira, que não é tão simples abrir uma conta jurídica no diretório. A gente tentou fazer isso, por mais de um ano. Primeiro foram quase 6 meses para tentar limpar o diretório, o nome do diretório. Depois que a gente conseguiu limpar o nome do diretório, a primeira coisa é vamos abrir uma conta jurídica do diretório. E aí é importante, quando você vê a diferença entre a experiência, ou quem faz e quem talvez prometa fazer, porque você sabe quais são os caminhos. Então, vou dar a dica para os colegas. A gente precisou ir no cartório porque a chave precisa ser reconhecida no cartório para poder validar o CNPJ e ativar a conta do banco. O problema é que houve, no passado, no remoto do diretório, um erro de inscrição de chave. O diretório foi com gestão, determinado diretório, não sei qual, antiga, ela se inscreveu num cartório equivocado. E agora, para fazer a inscrição no novo cartório, você tem que entrar com o advogado para tirar essa inscrição, cancelar e colocar essa inscrição no cartório correto. Só assim você consegue abrir uma conta no CNPJ do diretório. A gente tentou fazer isso por mais de um ano e não conseguiu. Então, qual foi a saída lógica da gente? Vamos pegar o dinheiro e colocar sob a responsabilidade da coordenação de finanças. Então, o coordenador de finanças ficou responsável pelo dinheiro. Agora, em vez de guardar esse dinheiro em casa, o que foi que ele fez? Ele colocou numa poupança, porque fica mais fácil de você saber o dinheiro que está entrando, o dinheiro que está saindo e prestar as contas. Então, a justificativa financeira é essa. Então, os colegas, boa sorte que a gente tentou um ano e não conseguiu abrir essa conta. É muito ressaltado isso de experiência, né? De, será que a gente vai fazer? Mas houveram 2 anos para fazer e não foi feito. Então, a oportunidade de fazer, eu acho que houve. Eu sei que é difícil limpar a conta jurídica, mas assim, 2 anos, tem que ser feito. Eles falam de inexperiência, mas eles também tiveram, durante a gestão passada, não houve nenhuma fonte de renda. É perguntado para a gente qual fonte de renda a gente teria para realizar esses projetos que a gente quer fazer. E eles estão estabelecidos sim. É claro que a gente tem que ter cuidado em todo projeto que se vai entrar. Mas a realização do simpósio é uma coisa que é possível de ser feita, assim, realmente. A realização de calorada é possível de ser feito. E é uma coisa que é uma alternativa, não foi realizado nada por eles. É uma proposta. Bom, durante a campanha foram levantados alguns problemas que a gente tem em relação às vagas na prática, no ciclo prático, no ciclo clínico e também nas vagas em relação ao internato. Especialmente o problema que serviços de direitos, que a gente tem um problema sério de invasão por esse serviço por outras universidades, outros cursos, inclusive privados. Uma coisa que a gente ia perguntar para vocês é o que foi que vocês fizeram nesses 2 anos em relação a essa questão e o que é que vocês entendem, discutem sobre o COAPS? 3 minutos para a resposta. Veja só, uma pergunta bem oportuna também do colega. Já havia detectado esse problema muito antes dele começar a se apresentar. Para começar a abrir, expandir essas vagas de curso para universidades privadas, a gente frequenta a rede, sabe que a rede não comporta essa quantidade de alunos. Não existe preceptores suficientes, não existe estrutura suficiente. A gente já sinalizava isso para a coordenação. Então, fizemos vários encaminhamentos para a coordenação, participando de algumas reuniões, sempre tentando manter a hegemonia da Universidade Federal, não querendo colocar ela melhor ou pior do que outras, mas manter a hegemonia da Universidade Federal, principalmente com relação à escolha das vagas, para que a gente não perdesse as boas vagas. Porque uma coisa é você dizer, eu tenho 80 alunos por internato, eu tenho 80 vagas.
Outra coisa é você dizer, eu vou ter 80 alunos, mas 80 vagas no serviço que ninguém quer. Então a gente sempre lutou muito e continua lutando por isso. Tivemos experiências, por exemplo, de alunos de outras instituições frequentando de maneira irregular o Hospital das Clínicas, em práticas não autorizadas pela coordenação, não autorizadas pela coordenação de ensino ou pelo próprio hospital. E fizemos o que sempre nos propusemos a fazer. Defendemos os direitos dos alunos. Encaminhamos um ofício solicitando explicações à coordenação do curso. Ela disse que não sabia do ocorrido. Nos reunimos com a coordenação de ensino do Hospital das Clínicas, também não sabia do ocorrido. O que aconteceu foi que conseguimos colocar a situação para frente, o professor foi advertido, as práticas elas se extinguiram, ou pelo menos na lista das pessoas elas se extinguiu, e a coordenação teve uma reunião junto com o HC, se essas condutas se repetissem, o professor ia responder no processo administrativo, porque não se podia trazer alunos para cá sem autorização. Por que fizemos isso? Porque entendemos que o HC é prioritariamente o campo de práticas do aluno da Universidade Federal. A gente não quer que nossos alunos eles, não tenham direito àquelas vagas que alunos de instituições particulares têm. Então recebemos denúncia com relação a isso, encaminhamos e conseguimos acabar com essa prática. Nos reunimos para a definição de vagas do internato para as turmas, principalmente as turmas que estão agora no internato do M7 e do M8, para garantir que as vagas dessas turmas sejam mantidas, e sempre lutamos de maneira empenhada nesse aspecto. Sabe? Isso é uma preocupação grande da gente, principalmente porque a gente tem uma quantidade enorme de representantes da chapa que estão no internato, ou a beira de entrar no internato, então essa sempre é uma preocupação grande da gente. A gente sempre lutou com isso, com residentes, garantindo as vagas dos nossos alunos. Bom, eu perguntei o que eles entendiam sobre o COAPS. Só para explicar o que é o COAPS é o Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino e Saúde. É um contrato que foi instituído desde 2013 pelo MEC e com portaria de 2015 que ele regulamenta a oferta de vagas pelas instituições estaduais e municipais. É um contrato feito diretamente entre instituições de ensino, públicas ou privadas, diretamente com a instância estadual e municipal. É esse contrato que vai dizer quais vagas vão ser ocupadas e quais serviços, qual a qualidade desse serviço. E nesse contrato existe uma comissão nacional, que a ENEM tem assento, então os estudantes participam da elaboração desse contrato, e também há uma comissão local, que os estudantes também participam da elaboração desse contrato. A gente já conversando com alguns reais, a UPE já foi chamada para discutir esse contrato, e a UFPE, a gente não tem noção de em que pé anda essa discussão. A gente não sabe o que foi feito. Eu perguntei o que a chapa fez. Eles falaram que mandaram um ofício. Mas, além disso, a gente está lutando pelo quê? Falta a gente ter um controle maior sobre quais são as vagas ofertadas. Só mandar um ofício, mas é o básico. É isso que a gente quer fazer. Além do básico, a gente está fazendo o quê? O básico tem que ser feito, não é uma coisa que a gente tem que cobrar. A gente não deveria ter que cobrar o básico. Bem, mais uma vez, vou repetir a frase que está batida em causa está entre na colocação do colega. Participamos de uma reunião que houve na UPE para definir as vagas desse próximo semestre, e depois de muita negociação conseguimos garantir que os nossos alunos, pelo menos do M8, vão ter suas vagas, os campos de prática garantidos. Né? Então conseguimos isso. Uma coisa importante de frisar também é que precisamos nos unir, tá certo? Enquanto alunos, isso fica um recado para os colegas dos períodos mais baixos, M2, M3, que daqui a pouco estão chegando no internato, isso é um tempo que passa muito rápido. Nós sofremos pressões enormes, a pressão econômica dessas universidades privadas e uma pressão do próprio governo estadual, tentando fazer com que, por exemplo, a faculdade de Garanhuns, que não tem um campo de prática bom na cidade de Garanhuns, acabe vindo fazer as práticas aqui no HC. Então a gente precisa se unir com relação a isso. É uma situação preocupante, a gente está à beira de perder vagas mesmo, a gente só vai conseguir se a gente se unir e batalhar. Vamos lá?
Bem, chegamos à nossa última pergunta. Eu queria só fazer uma observação, e vocês complementassem a observação a respeito da formação da chapa. Vocês conseguiram uma formação com um número razoável de pessoas, 18 ou 20 pessoas, mas mal distribuídos. Você vê uma concentração muito grande dos primeiros períodos, com concentração muito pequena no ciclo básico e quase inexistente a expressão de representantes do ciclo internado. Aí eu queria saber, assim, com propostas tão abrangentes para todas as fases do curso, com essa representatividade de chapa, como vocês acham que vão conseguir a logística para isso? 3 minutos para resposta. Foi alegado pelo nosso colega que a gente não tem representatividade em todos os períodos. Realmente, não temos no M4, não temos no M8, não temos no M5, não temos no M8, mas temos representantes em todos os ciclos. Do que adianta eu chegar para uma pessoa que é do M12, por exemplo, e pegar uma pessoa do M12, que quando chegar o dia 17, que é o dia da gestão, que é o dia que seria a posse, essa pessoa vai estar fazendo a sua colação de grau. No estatuto tem dizendo que depois que o aluno se forma, ele não pode participar da gestão do DAMUC. No estatuto tem dizendo que só membros matriculados podem fazer parte da gestão. Além disso, eu conversei com várias pessoas do internato. Eu conversei com várias pessoas que disseram para mim que preferiam ficar no núcleo de apoio, preferiam ficar apoiando ao máximo a chapa, porém não queriam se comprometer, porque não queriam ser o peso morto depois que entrassem na chapa. Nós reunimos no nosso grupo pessoas que são comprometidas, pessoas que estão fazendo e atuando fielmente a chapa. É diferente de eu pegar uma pessoa simplesmente porque eu quero encher o número, a quantidade de vagas, a quantidade de pegar, sei lá, 40 pessoas e 40 pessoas que não vão atuar depois que foi eleito, por exemplo. Eu só queria, é importante o que o Samuel falou, eu queria também deixar claro que a gente tem representantes em todos os ciclos. A gente tem representantes do ciclo básico, do ciclo clínico e do internado, a gente tem. Entendeu? Então a representatividade está aí, a gente tem em todos os ciclos. Veja só, mais uma vez só para deixar isso mais claro, não falei que não tinha representante, mas falei que a distribuição é bastante irregular. Você tem uma concentração maior realmente dos ciclos básicos, pouco no ciclo clínico e quase nada, quase nenhum no ciclo internado. Uma coisa é você ir lá e conversar com o aluno do internado, dar uma experiência importante, você vê o que está acontecendo, outra coisa é você ser aluno do internado. É você ver lá os pacientes que você não consegue atender por falta de estrutura, é você ver o seu staff que não é presente, é você ver o hospital faltando gás, é você ver o hospital faltando luvas, é você ver cancelar a cirurgia de um paciente com câncer porque você não tem material no hospital, porque a autoclave quebrou. Então uma coisa é você ouvir alguém falar isso, outra coisa é você vivenciar isso. Uma coisa é você chegar e dizer, olha, acho que todo mundo está ruim, outra coisa é o cara que está lá no básico e que chega, tem que ficar se deslocando do IAT para o HC, para o CCS, um sol desgraçado, meia hora para almoçar, 40 minutos para almoçar. Então uma coisa é um cara que vive isso, outra coisa é o cara que está, aquela situação não é boa. Então nós tivemos a preocupação e o cuidado de tentarmos abarcar todo o curso, representantes de todos os ciclos, de todas as fases, para poder entender melhor essa realidade de cada aluno, cada dificuldade que vocês enfrentam e para tentar ajudar vocês e contribuir para que vocês façam o melhor curso possível. Essa é a intenção da gente. Então, para concluir, Bem, então essa é a intenção maior da gente. Garantir que vocês tenham o curso, consigam fazer o melhor curso possível dentro das nossas limitações, das nossas condições e garantir a vocês uma infraestrutura mínima. Esse é o desejo maior do diretório, é o desejo maior de todos que compõem essa chapa e compuseram a gestão anterior. Esse é o nosso compromisso com vocês. Eu concordo com muito do que Paulo falou. Representatividade é uma coisa essencial. E é por isso que eu queria dizer novamente que a
a gente tem representantes em todos os ciclos. A gente tem representante internado, a gente tem uma pessoa que está na vivência, que sabe como é. Eu entendo o questionamento do colega, mas a gente tem, entendeu? Então... Representar o aluno é ter reunião aberta com o aluno com direito à voz. E isso também é uma coisa que não houve. Então isso não é representação também. Do mesmo jeito que um aluno do M12, qual a importância também do aluno do M12 que não vai completar a gestão e cadê a responsabilidade? Na plenária, vamos dizer assim, os dois grupos, pode ser. Vocês estão tão comportados, eu estou mediando, não preciso mediar. Não, mas eu estou parabenizando, estou incentivando. Gente, mas parabéns, mas vamos lá para o próximo bloco, que a ideia que eu soltei como é. 1 minuto para a pergunta. A pergunta é lida, né? Eu leio, pode alguém ler. 3 minutos para a resposta, tá certo? Posso ler? Eu leio de 1 em 1, respondo de 1 em 1, eu leio todas e respondo de todos. Tem que ser assim. Vamos lá. Vamos lá. Várias vezes escutei: se o professor é carrasco, não questione seu posicionamento diante da sala, seu método de ensino ou até mesmo seu método avaliativo. Ouvi, inclusive, que houve a busca pelo DAMUC para que ele pudesse intervir sobre isso. E o que recebemos de resposta foi: não julgue, ele pode punir a turma inteira. O que vocês dizem sobre esse posicionamento do DA? Vocês não acreditam que o prometido vai de encontro ao que não está sendo feito? Vocês não acreditam que o prometido vai de encontro ao que não está sendo feito? Não está. Entenderam? Vamos lá. Não está sendo feito. Eu acho que a pergunta foi meio confusa. Talvez a pessoa que fez a pergunta não quer se pronunciar e reformar. Deixa eu só limpar, agora eu vou mediar. Veja, se tiver de acordo nisso, as perguntas então, porque eu sortear, a pessoa vai ter que se identificar, senão você vai ter que mudar. Não, a gente combinou os moldes. Quem não tem que reler, vamos lá. Várias vezes escutei: se o professor é carrasco, não questione seu posicionamento diante da sala, seu método de ensino ou até mesmo seu método avaliativo. Ouvi, inclusive, que houve a busca pelo DAMUC para que ele pudesse intervir sobre isso. E o que recebemos de resposta foi: não julgue, ele pode punir a turma inteira. O que vocês dizem sobre esse posicionamento do DA? Está clara a primeira pergunta. Vocês não acreditam que o prometido vai de encontro ao que não está sendo feito? Segunda pergunta. Vocês já estão. Eu acho que a segunda pergunta vai ficar mais confusa. Vamos lá, só tem 3 minutos. Como a pergunta foi direcionada para a gente, eu só não entendi, porque eu ouvi do diretório, mas do DA, mas não especifica de que gestão foi, quando foi essa situação, talvez tivesse sido mais explícita, mas aí eu vou tentar ser mais conciso. O diretório, nos últimos 2 anos, a gente assumiu um compromisso de sempre representar o aluno, de sempre estar próximo do aluno, de sempre lutar pelo direito dos alunos. Nesse meio tempo, a gente criou um sistema chamado Sistema de Avaliação do Docente, chamado SAD. O que era o SAD? O SAD era um formulário eletrônico. Os alunos e as turmas recebiam no final de cada disciplina, onde eles pudessem avaliar os professores. E aí davam notas não só para punir ou tentar corrigir aqueles professores ruins, mas também tentar beneficiar e tentar elogiar os bons professores, aqueles que se esforçam, aqueles que estão
duro, aqueles que tentam fazer diferente. Acabou tendo uma pouca aceitação do curso. Os alunos tentavam apenas avaliar os professores ruins, não avaliavam os bons, isso não era bem o propósito. E mesmo aqueles que avaliavam os professores ruins, a representatividade era muito pequena. Os alunos reclamavam muito de determinada disciplina, a gente abriu o saco para que os alunos avaliassem isso. Quando a gente recebeu o retorno, era 17%, 16% apenas de participação, não dava para fazer nem sequer uma estatística. Mas o diretório, nas gestões anteriores, sempre foi muito comprometido com essa questão da qualidade do ensino, com essa questão do respeito do professor para com os alunos. É público notório que a gente tinha uma professora aqui numa disciplina do básico, não vou citar a disciplina, senão vocês não sabem quem é a professora, e ela era famosa por dar uma aula medíocre de provas que você não encontrava nem sequer no livro do texto que ela citava. Essa professora colocava uma quantidade enorme de alunos na final, ano após ano, isso era um tormento enorme para os alunos. E a gente via a situação se perpetuar até que assumimos a gestão do diretório e o que fizemos. A gente mandou uma comunicação para a coordenação do curso dessa professora, fazendo um questionamento por que os alunos reclamavam tanto dela, porque ela tinha um índice de reprovação tão alto e tão distinto do restante do curso, porque as pessoas iam tanto para a final da disciplina dela e não iam em outra disciplina. Então o problema não era com os alunos, o problema era com a disciplina. A coordenação não deu a resposta suficiente e a gente recorreu à PROACAD, que é o órgão máximo. A PROACAD acolheu a denúncia do diretório, criou uma comissão de professores para investigar as queixas e as críticas a essa professora. Essa professora acabou sendo afastada da disciplina, hoje ela não mais leciona os alunos de medicina. Então, o que acontece é isso, esse compromisso que a gente assume, esse compromisso que a gente tem de lutar pelos alunos, de lutar pelo que, para resolver os problemas que os alunos trazem para a gente. Então, a gente sempre tentou resolver e acho que o professor Carrasco deve ser comigo. Uma questão da outra. Tá bonita ali. Como a Chapa Viramundo pretende proceder em termos práticos para a criação do Conselho de Ligas Acadêmicas e se isso não seria um empecilho burocrático para a abertura de novas vagas prejudicando os interesses dos estudantes? Repita, certo? Bom, o Conselho de Ligas é um conselho que visa regulamentar a prática das ligas acadêmicas. Há uma discussão muito grande sobre qual é o real papel das ligas acadêmicas e quando a gente se debruçou sobre esse tema na preparação para a campanha, havia uma discordância geral sobre o que realmente significavam as ligas, qual o papel da liga no ensino médico e em que instância ela se encaixa na organização da universidade. A lei é extensão, não é extensão, é um projeto de ensino, existe uma classificação especial para ligas. Você vai regulamentar a liga como em relação à Universidade Federal de Pernambuco? Não existe uma categoria liga para financiamento, existe categoria de extensão, pesquisa, mas liga não existe. Então, esse conselho de ligas é um conselho que visa regulamentar. As ligas que são criadas, elas funcionam em que projetos e critérios? Elas têm um projeto claro de ensino, de extensão, de pesquisa? Há alguma coisa nesse sentido? Ou as ligas são criadas de uma maneira aleatória, arbitrária, que não respondem às necessidades da universidade pública, do ensino público no país? As ligas, elas vão usar de alguma forma a estrutura da universidade, elas vão usar de alguma forma o financiamento público. Então, se a gente vai ter a liga na UFPE, a gente tem que de alguma forma regulamentar essas ligas. Isso não significa de maneira alguma criar empecilhos para que as ligas sejam implementadas. Significa dizer que as ligas vão ter que ser criadas seguindo critérios claros e que elas vão ter que responder o porquê elas existirem e qual a função da liga existir naquele curso. A gente tem vários lugares, várias experiências. A UPE tem uma experiência muito boa em relação às ligas. Eles
criaram, numa luta muito grande, eles conseguiram criar um estatuto, regulamentar as ligas, há um conselho funcionando que se discute na UPE a função das ligas, se discute como é que é a função delas naquela universidade. Então já há experiência nesse sentido implementadas e a gente quer também, já visando a articulação com os diretores acadêmicos, a articulação com outros cursos de medicina, fazer essa regulamentação de maneira que a gente não deixe nada de fora, nem o interesse do aluno, nem o interesse público da universidade. Basicamente, a função do Conselho de Ligas é garantir que a liga funcione no tripé: ensino, pesquisa, extensão. Impedir, por exemplo, que uma liga seja, por exemplo, quando a gente estava em reunião, a gente descobriu que a gente tinha uma liga de clínica médica. E, tipo, não é divulgado. Por um Conselho de Ligas, isso poderia ser divulgado, regulamentado e mostrado para toda a estudante da federal. E, enfim. O que se acha sobre a associação, o que se acha sobre a associação a movimentos políticos fora da universidade, tais como o MST, CUT e outros movimentos políticos ideológicos? Veja só, essa associação a qualquer movimento político partidário vai proibir a estatuto diretório, está lá bem explícito, inclusive no próprio regimento da Universidade Federal também proíbe qualquer diretório acadêmico, qualquer diretório estudantil, qualquer órgão de representatividade estudantil fazer a apologia política partidária dentro da universidade. Mas infelizmente isso não acontece. Aí eu estou falando de uma maneira geral. O movimento estudantil nas universidades, como nas universidades públicas, ela acaba sendo muito financiada pelos partidos políticos. O que acontece, principalmente se você pensar nos diretórios centrais, do DCE aqui, por exemplo, é muito financiado com uma penetração muito grande de partidos um pouco mais radicais, como o PSTU, o PSOL, o PCdoB, menos o PP já, no passado já foi um pouco mais presente. E quando a gente participava de algumas reuniões dentro os diretórios das regionais, pode ser das áreas, precisam participar de reuniões com o diretório para definir algumas coisas do diretório central. E aí você via realmente uma posição muito forte dos partidos políticos dentro do movimento estudantil. E isso tem um preço que se paga, porque acaba se fazendo disso uma plataforma política. E muitas vezes você não consegue diferenciar o que é benefício próprio e o que é benefício da coletividade. Então, muitas vezes os alunos acabam ficando em segundo plano. Isso é uma coisa nacional. Se você pensar, você pegar boa parte dos deputados que nós temos, senadores, começaram em movimentos estudantis, que é importante para a projeção política, mas talvez muitos deles usaram o órgão a seu favor. Um caso clássico disso é a DENEM, por exemplo. A DENEM, nos últimos anos, tem tido um alinhamento preocupante com certas ideologias políticas, e muitos dos seus membros têm feito da DENEM uma plataforma política. Se a gente pensar, por exemplo, em pessoas como Osar Salles, candidato a deputado federal pelo PT, já foi presidente da coordenadora-geral da DENEM. Se a gente pensar, por exemplo, em Alexandre Padilha, também do PT, já foi coordenador-geral da DENEM. Se a gente pensar em Rogério Carvalho, que foi o deputado federal pelo PT, que fez a lei dos mais membros também da DENEM. Então, essa contaminação do partido político, ela tem um viés perigoso. Isso não quer dizer que diretórios seja a política. A gente precisa fazer política, mas política para os alunos. E até onde vai esse limite, até onde vai essa nuance de partido político, interesse político, movimento estudantil, eu realmente não sei. É um limite muito tênue e é preciso ter bastante cuidado para focar sempre no aluno. Por quem será construída a comissão do internato, visto que a chapa Viramundo possui...
Foi falado pelo colega que a DENEM é um espaço totalmente polarizado e foi tomado por envolvimento partidário, essas coisas. É interessante, porque uma das propostas da outra chapa é a aproximação da DENEM. E, assim, beleza, se você acha que a DENEM tem um posicionamento polarizado, isso torna mais importante ainda a sua presença nos espaços deliberativos da DENEM. Todo curso de medicina tem direito a voto na DENEM. O COBREM vai ser agora em janeiro, e em Curitiba, e a UFPE. O COBREM é o Congresso Brasileiro de Estudantes de Medicina. Vai ser agora em Curitiba, e a UFPE não vai mandar nenhum delegado para o COBREM. O que é que se faz no COBREM? Simplesmente vai se elaborar um planejamento da DENEM. Se você acha que, beleza, é polarizado, essas coisas, então pronto, vá lá, dê o seu voto, ocupe o espaço, dê o seu voto e construa a DENEM. Minha gente, por que é importante fazer parte da DENEM? A DENEM tem voto em espaços deliberativos importantes, entendeu? Não é participar da DENEM por participar da DENEM. A DENEM, você tendo voto na DENEM, você tem voto em deliberações com o Ministério da Saúde, são representantes que vão para Brasília para debater. Não é participar por participar, entendeu? Aí o colega falou de participação do pessoal que agora está em partidos. Mas assim, o presidente do Mais Médicos também foi da DENEM. O presidente do CREMEP também foi da DENEM. Então assim, quem foi da DENEM, muita gente foi. É um espaço que a gente precisa ocupar e que não está sendo ocupado, entendeu? É um espaço importante para a gente ter voz macro. E a gente também se preocupar com o que está acontecendo na faculdade. Só para terminar um pouquinho, eu falei do COAPS, que é o Contrato Organizativo de Ação Pública e Ensino Saúde. E o COAPS tem participação na DENEM. O COAPS é quem organiza as vagas de internato. É o COAPS que vai dizer quais vagas que vai ter, para onde é que a gente vai. Não é uma reunião do internato. É um contrato feito, um contrato público feito entre instituições e gestão, Estado e município. E falando, só para completar, o Estatuto do NAMUC fala que a gestão tem que ser partidária, o NAMUC é partidário, mas é livre para os membros da gestão, os membros do NAMUC, se filiarem a partidos. É importante aprender a distinguir o que é público e o que é privado. Se a gente não sabe o que é público e o que é privado, a gente confunde, achando que todo mundo vai ser igual a gente, todo mundo vai ser as mesmas práticas. Então, fazer parte de uma DENEM não impede que a pessoa vá para um partido ou não vá. Isso não é um problema. Primeiramente, agradecer a vocês pela participação. E nessas considerações finais, para esclarecer algumas coisas em relação ao que foi dito aqui, porque a nossa chapa tentou fazer algumas alterações, né? Principalmente na gestão anterior. Se a gente for avaliar em relação a que o custo de mil perdido, se a gente for ver nos dois últimos períodos, tanto no M1 como no M2, foram feitos 1 dia para receber os alunos no M2. Atualmente foi realizado 1 dia de recebimento. No M1 foi realizado 2 dias, se eu não me engano, com o café da manhã do pessoal aqui, uma forma até de confraternizar as pessoas, de receber as pessoas, porque eu falo por mim também, que vim do interior, cheguei aqui meio perdido, então uma iniciativa dessa é importante como forma de acolhimento dos estudantes mais antigos para os novatos. Outra coisa importante que foi feita em relação ao acolhimento é trazer alguns professores para falar e expor como é o curso, a importância do profissional médico, certo? Outra coisa que é importante a gente falar é em relação a ouvir vocês. Então, a metáfora que eu até usei quando eu estava falando com o M3 é que o NAMUC, a nossa gestão, a chapa Caminho Certo, quer ser o ombro amigo. Aí eu conversando, um amigo meu chegou para mim e disse: rapaz, a gente não quer ser um ombro amigo não, a gente quer ser um amigo completo. E não é um amigo completo só não, é 29 na chapa Caminho Certo. Então a gente quer estar ali, quer estar ajudando vocês, quer servir para acolher. A gente sabe que a vida aqui no curso de medicina é difícil, então a gente quer ser esse porto seguro até de uma certa forma tentar.
Outra coisa importante, uma das propostas que a gente tem é fazer uma ouvidoria que é responsável por cada ciclo, para trazer, tendo em vista a diversidade de queixas que cada um tem no seu dia a dia, receber essas queixas através da ouvidoria e tentar propor soluções, certo? Outra coisa importante de se falar em relação ao que a gente vai propor de acolher, né? Então, tendo em vista o que eu falei do ombro amigo, dos amigos, a gente propõe uma das coisas para o estudante que vai chegar aqui do interior ou de outro estado, tendo visto o SISU, ajudar ele a arrumar uma casa, um local para ele ficar, entendeu? Outra coisa que é importante, você vai falar? Não. Então, termina. Boa tarde, noite já, né? Agradecer também a participação de todos, a Japa e o Zé da Viramundo, a vocês que participaram, a vocês que vão assistir depois esse vídeo, falar para eles também, né? Que é importante que você também que está vendo agora, tirar suas dúvidas, viu o debate, viu a conversa, como é que foi, e isso é importante para você perceber a diferença de cada chapa e dizer a vocês o seguinte: a gente está aqui no caminho certo para abrir as portas, para escutar vocês, para entender vocês. Estamos aqui para fazer a diferença. Aí vocês podem até estar se perguntando muitos, né? Mas vocês são a chapa que já era antiga, não é? Somos uma nova chapa, com novos membros, com novos pensamentos, com coisas novas que estão vindo por aí. Então, assim, espero que tenha sido bom para vocês entender um pouquinho de cada chapa, conhecer um pouco mais. Quem estava com dúvida, eu tenho certeza que hoje deu para tirar bastante dúvida. E se você ainda tiver, a gente está aqui para conversar. A gente tem página no Facebook, tem no Instagram. Você pode conversar pessoalmente, via e-mail, o que você precisar. E agradecer também a toda a chapa que luta, batalha e quer o melhor para o estudante. Por esse caminho certo, o caminho que a gente quer levar junto com vocês, do aluno para o aluno. Esse é o nosso intuito, essa é a nossa luta, essa é a nossa vontade. Agradecer também a professora que veio intermediar esse debate e dizer a vocês que a gente está aqui para fazer o que for de melhor para vocês, seja no básico, seja no clínico, seja no internato. Sei que o principal aqui, assim, o grupo que sofre muito é o básico, eu faço parte dele ainda, e a gente sabe que precisa mais do apoio, a gente vai estar em cima disso, a gente vai estar com vocês, a gente vai estar lado a lado aqui, seja nas aulas de forma, seja nas aulas de Bora Nunca Mais, seja nas aulas de quem for, a gente vai estar junto com você, seja o que for preciso, e a gente luta assim, a gente procura, a gente vai na coordenação, a gente vai na ProACAD pelo aluno, para quem não tem problema. Boa noite já, eu acho. Primeiramente, agradecer a todos e todas aqui presentes, presenciados nesse debate, terem vindo, de certa forma, enriquecer o curso de medicina com esse debate para a eleição do diretor acadêmico. Agradecer a outra chapa que debateu aqui, é muito importante esse movimento de debate, de conversa, porque às vezes a gente debate, fica parecendo que a outra chapa é galera do mal, que igual todo mundo é ruim, mas no fundo a gente quer melhorar do curso. Às vezes a gente diverge uma coisa ou outra, mas a gente no fundo quer melhorar o curso. Eu acho importante a gente falar do acolhimento, porque um acolhimento para mim é uma coisa que faltou muito. Eu, por algum motivo, não pude vir para cá no dia do acolhimento e eu me encontrei meio perdido. Para mim, o DA não esteve presente. Isso não é uma coisa oportunista, mas é porque realmente eu não cheguei na faculdade, eu não sabia quando é que ia e não tinha nenhuma indicação, não tinha nenhuma coisa clara para mim. Acho que o acolhimento tem que ser feito não 1 ou 2 dias, tem que ser pelo menos uma semana. Isso deve começar desde o começo, desde a época da inscrição, desde a época da galera ficar agoniada com saber se vai passar ou não vai. A gente tem muita coisa para fazer no curso de medicina, não é uma coisa pequena, porque o curso é muito problemático. Mas aí o apoio que a gente vai dar aos estudantes não é simplesmente um dia ou outro dia, mas é um apoio permanente que requer fazer o básico, mas ir um pouco além do básico. A gente tem uma articulação com vários diretórios acadêmicos, a gente já teve apoio de vários reais, da enfermagem, da biomedicina. Então, é importante não só ficar preso no curso de medicina, porque a área de saúde ela não se faz só com a medicina, ela se faz com uma gama de profissionais que a gente precisa
se articular para ir atrás. Bom, como o Júlia já falou, a gente queria agradecer a Dara, Milena, como nossa representante está aqui. A gente queria dizer também que nesse período de campanha, foi uma semana e meia mais ou menos, a gente já teve uma movimentação grande no curso. A gente fez as nossas taxas, que vocês viram, nos teatros, no NIAT e no CCS. A gente fez uma campanha do dia da conscientização da AIDS. A gente fez uma oficina de maracatu. A gente vai fazer essa sexta-feira um piquenique, então estejam lá se quiserem, vai falar musiquinha, poesia, enfim. A gente mostrou que dá para, em pouco tempo, movimentar o curso, sabe? Fazer o que não foi feito. Fomentar a atividade, fomentar questionamento entre os estudantes, sabe? A gente deu uma ideia mais ou menos da nossa chapa. Mais dúvidas, vocês podem falar com a gente. Vocês sabem, essa galera de roxo que anda pela faculdade. Agradecer realmente a presença de vocês, o envolvimento de vocês, que a gente acha muito importante. A gente quer realmente ter um IDA onde o aluno ele participe, onde o aluno ele participe da formação do que a gente tem que construir. Afinal, como diz o próprio estatuto, todos